Salve galera, Daniel Brown falando com vocês. Estou aqui de uma maneira diferente, né, cara? Vocês vão ouvir um eco aqui, porque o quarto tá até vazio, né, cara? Está aqui no nosso banner onde a gente fica, mas não tem mesa, né, cara? Eu tô aqui, aquela mesa que a gente fica, tá lá na sala onde eu tenho feito aqui as lives com meu pai, né, cara? Que tá passando a semana aqui em Niterói comigo. O quarto tá vazio aqui, ó. O estúdio aqui do canal do Brownie, canal Brownie Fogo, mas sem enrolação. Vamos falar aqui um pouquinho sobre John Textor, ele que concedeu uma entrevista super bacana ao jornal O Globo na verdade, foi na semana passada e o Globo soltou neste domingo, tá bom? E a gente vai discutir duas aspas aqui, na verdade, duas falas que são muito importantes, não só essas, a gente quer repercutir mais falas aí, a gente quer repercutir, na verdade, essa entrevista na íntegra, tá legal? E além da entrevista na íntegra, a gente já tem detalhes aí de que vamos ter uma parte 2 desse papo do Textor com o jornal O Globo, né? Com o João e com o Thales Machado do Globo, amanhã, né? Nesta segunda-feira a gente vai ter a divulgação por parte do jornal O Globo de uma parte 2. Já se inscreve aqui no canal que a gente vai opinar sobre duas situações, tá legal? Zahavi, janela de transferências, o que ele tem a dizer sobre mercado, estrutura, na verdade são três situações. Estrutura, eu tô falando duas porque da parte estrutural não foge muito do que a gente já falou no nosso último vídeo, né? E também a gente vai falar um pouquinho aqui sobre pretensões para o Campeonato Brasileiro, tá legal? Deixa eu dar uma olhada aqui no café aqui primeiro, porque apesar de serem 7 da noite, eu tô morrendo de sono. Lembrando que hoje à noite, tá legal, rapaziada? 10 da noite, neste domingo, se você tá vendo esse vídeo ainda no domingo, live, a gente vai ter uma live, inclusive, que a gente vai falar na íntegra, né? A gente vai ler toda a entrevista do Textor no Grupo Globo, e a gente vai ler a entrevista inteira e vai debater eu e meu pai, Gustavo Brown, fechou? Goladão de café pra acordar e vambora. A primeira informação é a seguinte, sobre estrutura, o Botafogo ele informa que, na verdade, o Textor é questionado sobre isso, e ele fala basicamente que a gente já tinha informado aqui, através de fontes que nós temos, através de outras situações, aí outros canais já tinham divulgado também, de que o Botafogo, ele entende que a estrutura do estádio Newton Santos ela não está suficiente, o Botafogo entende que ainda precisa melhorar a situação do Espaço Lonier, e que os primeiros passos são melhorar as instalações dentro do Newton Santos para time profissional e Botafogo B, construir estruturas provisórias antes de ter um CT permanente no Lonier para categorias de base e também para o profissional, alugar um CT, alugar um espaço, ter um espaço provisório. Botafogo olha, né, vai em terrenos aqui na Zona Oeste, Barra, tudo mais, e encontra um lugar onde a equipe profissional possa treinar durante todo o ano e, além disso, comprar um outro terreno próximo do Lonier para termos como um CT permanente do Botafogo. Beleza, rapaziada? Para a construção de um CT permanente. Então são 4 situações. Reformas do Newton Santos, no anexo, isso inclui o anexo. Reforma do Espaço Lonier. Na verdade não é nem reforma, né, cara? É construção de instalações. Aquisição por aluguel de um espaço provisório de um CT já pronto. E a aquisição de um terreno para a construção de um CT permanente do Botafogo, que o Botafogo ainda não tem e que é fundamental. Inclusive, alinhando a isso, o John Textor fala duas situações. Que ele ficou muito irritado, que ele colocou o campo anexo para ser reformado, ele contratou aí a Greenleaf, que é a empresa, né, que cuida do gramado, né, da maioria dos gramados aqui do Rio de Janeiro, São Januário, Newton Santos, Maracanã. E aí o Botafogo chamou, né, a Greenleaf para cuidar desse gramado do anexo, e o gramado do anexo em 2 semanas já estava um pasto, né? O Textor disse que está muito insatisfeito, que vai contratar outra empresa, que vai fazer um estudo na área e que vai construir ali um campo, cara, para que a gente não tenha mais problemas, né? Que vai realmente ver ali que aquele terreno parece ser ruim para gramado, né? A gente já consegue notar isso com o estado, como fica deplorável com o uso do Newton Santos e também o campo anexo, tá legal? Outras situações. Uma delas eu quero falar até detalhadamente, que são as pretensões do Textor falando sobre rebaixamento, né, cara? Que ele quer se manter na Série A. Alguns torcedores não gostaram disso e eu vou
abriu os olhos de alguns torcedores. Eu quero, inclusive, fazer um vídeo específico sobre isso. Mas primeiro falando sobre reforços. Ele diz que ele está tentando ver a situação de novos reforços. Ele fala aí que o Nico, lateral finlandês, já está chegando, né, para jogar no Botafogo. Deve estar chegando nessa semana aí para acertar com o Botafogo. Tem a situação do Lucas Fernandes. E que, além disso, o Botafogo tem aí 2 jogadores que eles devem chegar na segunda janela. O Textor deixa claro, aí um deles a gente já sabe, que é o Fernando Marçal, jogador do Wolverhampton, e aí realmente vem a grande surpresa, né? Muita gente já tá falando disso, mas a gente tem que falar também. Zahavi, tá? Realmente está complicado tirá-lo do PSV nesse momento. O Zahavi, né? Claro, cara, tem situações ali, bastidores, extracampo, parece que o clube holandês deve um dinheiro para ele, mas fora isso, cara, o cara tá na competitividade, ele tá na luta, o PSV tá disputando títulos, pretensões, tem campeonato holandês, tem Conference League, tem fase final, então naturalmente, né, cara, tem Copa da Holanda, né, então naturalmente esse cara deve estar focado por lá. E o Textor, ele diz o seguinte: a cada gol que o Zahavi faz eu me desespero, porque é menos chance ainda do PSV liberar ou aceitar qualquer dinheiro para liberá-lo, né, então ele diz que está difícil, né, e que se o Zahavi não vier agora, ele vem na janela de julho, tá? E eu, honestamente, fico feliz com essa notícia. Pô, Brown, mas o bom era ele agora. Eu concordo que o bom era ele agora. Mas, além de eu estar confiando no Matheus e no Erisson, o Textor deixa evidente que o Zahavi está muito bem encaminhado para vestir a camisa do Botafogo no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Eu acho isso absolutamente maravilhoso, certo? Passa o primeiro turno, a gente tem um centroavante que foi destaque do Campeonato Carioca, o Erisson foi eleito a revelação do Carioca, Matheus Nascimento também não está deixando a desejar, né? Um marcou 8 gols no Campeonato Carioca, o outro marcou 6, né? Então só os nossos 2 centroavantes juntos têm 14 gols já nesse ano, num time limitado que durante 2 meses foi treinado pelo Lúcio Flávio, né? Então a gente ter o Zahavi no segundo turno, eu acho que vai ser fundamental. E uma outra situação, antes da gente falar aqui sobre outras paradas, eu já falei aqui, se você não viu essa parte, vou repetir. A gente vai fazer uma live, eu e meu pai, neste domingo, às 10 da noite, a gente vai fazer uma live para opinar sobre tudo que o Textor falou nessa entrevista no domingo, no Grupo Globo, no Jornal Globo. E uma coisa que o Textor falou que é a seguinte: pessoal, ele falou que está acompanhando a imprensa, né, e as opiniões, e ele fala que será um ano proveitoso, de acordo com a imprensa, se o Botafogo conseguir ficar com a vaga na Sul-Americana. E ele diz, ele vai além, né? Ele fala que se não formos rebaixados, já será um ano proveitoso. E aí muita gente deu chilique com isso. Pô, que absurdo! O chefe do Botafogo dizendo que a luta do Botafogo é para não cair na véspera do Campeonato Brasileiro. Pô, que absurdo isso! Isso é falta de ambição. Vamos voltar lá em 2020? Vamos voltar 2 anos antes? Né? Ricardo Rotenberg, né, o falastrão diretor do Botafogo, um dos maiores amadores, né, e uma das figuras mais deploráveis da história do futebol do Botafogo, às vésperas do Campeonato Brasileiro de 2020, disse que poucos elencos estavam à frente do Botafogo e que o Botafogo ia brigar nas primeiras posições, ignorando todo o contexto. Dificuldade financeira, reconstrução, idade dos jogadores, né, tanto mais velhos quanto mais novos. Naquele momento tinha salários atrasados, estrutura, que é um problema do Botafogo nesse momento ainda, né? E o que aconteceu? O Botafogo ficou na lanterna do campeonato, tá? O Textor, ele sabe que o Botafogo está no momento de reconstrução, as coisas não acontecem da noite para o dia, o Botafogo ainda tem que contratar mais jogadores, tem a situação da janela, a gente vai ter um time limitado nesse primeiro turno. Ele mesmo fala na entrevista dele, né? E Deus me livre e guarde, eu já falei isso aqui, né? Vamos dizer que 3 ou 4 titulares do Botafogo se machuquem ao longo do primeiro turno. A gente vai ter o time do Carioca jogando brasileiro, né? Então, o que é melhor? Esse cara empolgar e iludir a torcida, né? Ou é melhor ele projetar e falar que nos próximos anos a gente vai brigar por título e que nesse primeiro momento é pés no chão? Isso não é pessimismo, isso é pés no chão. Esse cara tá falando que o Botafogo tem que se manter na primeira divisão, ter sustentabilidade, pés no chão, jogo a jogo, se manter na Série A, e aí com o tempo, cara, belisca uma Sul-Americana, belisca ali uma pré-Libertadores, passo a passo a gente vai chegando nesse campeonato. E mais detalhes sobre isso eu vou falar nessa live que a gente vai fazer em breve. Valeu? Tchau, gente. Beijos.
Fui!